Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Governador. Eu vou começar exatamente pela componente da análise económica. E pegando nas palavras do Sr. Governador, estamos perante o período recessivo mais profundo de que há memória, numa economia pequena e bastante aberta ao exterior. E, portanto, perante este cenário, as mais recentes previsões do Banco de Portugal para a economia portuguesa apresentam um perfil claramente otimista. Portanto, um crescimento este ano de 4,8%, quando a média das projeções de outras instituições não ultrapassa os 3,9%, é claramente otimista. Não é compatível, de resto, com o cenário que traçou, do ponto de vista do diagnóstico da realidade em que estamos. Portanto, 4,8% é um crescimento acima da média da União Europeia e a OCDE e a Comissão Europeia afirmam que esses dados são muito mais baixos. O que eu estranho é que estamos perante os mesmos dados, ou seja, penso eu que os dados com que o Banco de Portugal analisa o tema são os mesmos que a Comissão Europeia e a OCDE analisam. E, portanto, há aqui claramente uma diferença grande e fico muito preocupado relativamente às previsões. E normalmente temos que nos preocupar com aqueles que apresentam indicadores mais elevados. Repare, nem o Governo tem uma apreciação tão otimista quanto ao crescimento, que apenas indica 4%. E por isso eu pergunto, que eu acho que é esta a questão. A previsão do Banco de Portugal pressupõe um crescimento no trimestre que hoje termina suficiente para cancelar a queda do PIB no primeiro trimestre? Esta pergunta é essencial ser respondida. O crescimento em cadeia terá que ser, com certeza, superior a 3,4%. Portanto, pergunto-lhe também por isto. Os sinais que são indicados, ou que são dados pelo indicador diário da atividade económica, apontam para uma deterioração da economia em junho face a maio. Portanto, eu pergunto se em junho a recuperação em curso desde março, isto é um dado real, foi interrompida e provavelmente será invertida. Portanto, eu pergunto como é que o Banco de Portugal justifica este otimismo no contexto em que estamos. E se não estará o Banco de Portugal a ver estas perspectivas com um Excel demasiado cor-de-rosa. Portanto, esta era a primeira nota que lhe deixaria sobre a perspectiva de análise económica. Indo a questões relacionadas com as moratórias de crédito, entre alguma informação que o Sr. Governador já deu, fundamentalmente, portanto, são 40 mil milhões de euros no essencial que estão em moratória. Há um decréscimo de 18% face ao pico de setembro de 2020. Mais importante do que tudo isso é talvez descortinar ou encontrar onde é que se encontra este crédito e moratória. E, portanto, desses cerca de 40 mil milhões, existem 23 mil milhões, cerca de 60%, que estão nas empresas e corresponde a 31% do total de crédito concedido às empresas. E depois existem 15 mil milhões, cerca de 39%, 40% em particulares. Dos 15 mil milhões em particulares, 13 mil milhões, cerca de 90%, serão crédito hipotecário. Portanto, foi essencialmente dos particulares que se deu alguma redução do crédito e moratória face ao setembro de 2020, uma redução de cerca de 28%. Nas empresas essa redução foi muito menos expressiva, cerca de apenas 8%, o que significa que 90% do crédito às empresas ainda se encontra em moratória. E sobre moratórias, descortinei no último relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal, e abro aspas para citar o relatório, que o final das moratórias pode traduzir-se no aumento das prestações por efeito da capitalização dos juros não pagos, mas será mitigado pelo facto das maturidades do crédito em moratória terem sido alargadas pelo prazo de 1 ano nos setores mais afetados. Portanto, estamos aqui perante uma realidade desconhecida, porque nunca até hoje tinha acontecido um procedimento em que os devedores colocaram
os seus créditos em moratória, stand-by, não necessitando as instituições financeiras de efetuar provisões ou reconhecerem paridades, não existindo, por isso, qualquer incumprimento. E, portanto, com o fim do prazo das moratórias que se aproxima muito rapidamente, e tratando-se isto de um domínio desconhecido, eu pergunto se o fim abrupto, que vai acontecer, de resto, o Partido Socialista confessou aqui hoje que isso vai acontecer, portanto, porque o Governo, pelos vistos, não estará disponível para negociar esta situação com a Comissão Europeia, se o fim abrupto e não faseado das moratórias, em setembro, não vai comprometer a estabilidade do sistema financeiro. Era uma outra pergunta que lhe deixo muito concretamente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Sr. Presidente, não tinha terminado. O tempo terminou, mas faço favor de concluir. Eu só mais para terminar. O Governo, entretanto, propôs garantias públicas para apoiar as empresas, não detalhou quais eram as medidas que estavam a apresentar. Todos temos consciência que este é um caminho que é necessário efetuar, porque são milhares de milhões que vão ficar a cargo dos contribuintes. Portanto, eu pergunto ao Sr. Governador também que medidas propõe o Banco de Portugal para estes cerca de 40 mil milhões que podem entrar em cumprimento. Tenho aqui mais algumas questões, mas deixarei para uma segunda fase. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.